caso novo aqui na cena do crime. A gente esperou um pouquinho para entrar nesse caso, porque eu gosto de entrar e trazer informação para você que ninguém deu. E hoje nós vamos trazer uma informação que eu tenho absoluta certeza que terminando a live, muita gente vai fazer corte da nossa live e vai publicar numa série de podcasts, numa série de lives, pois é informação exclusiva. Aconteceu agora, tem poucos dias em Minas Gerais, mais um feminicídio. Mas um feminicídio que a gente não espera. Por quê? Porque tem um casal, são duas pessoas já casadas há bastante tempo, que é uma capitã da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que é casada com um sargento, primeiro sargento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ou seja, é um casal de policiais que moram num condomínio lá em Belo Horizonte. E aconteceu algo absurdo no dia 20 de julho de 2026. Eu vou te fazer, inicialmente, um resumo do que aconteceu. Então, imagina que no dia 20 de julho de 2026, agora, tem poucos dias, num determinado momento, o que aconteceu? O sargento, ele pega a mulher desacordada, o cara é forte, pratica musculação, ele consegue segurar a capitã, que é a esposa dele, ele sai do apartamento, depois ele entra no carro e ele faz o quê? Ele leva a mulher para o hospital mais perto. Só que essa mulher deu entrada, os médicos de plantão perceberam que ela não estava reagindo a nenhum estímulo, tentaram fazer massagem cardíaca e sabe o que aconteceu? A conclusão dos médicos é que ela deu entrada, já sem vida, no hospital. E aí, os médicos, é claro, têm que tirar a roupa daquela pessoa que foi socorrida e está sem vida, e eles verificaram o quê? Lesões no corpo dela incompatíveis com uma morte natural. Dá uma olhada a confusão. Um sargento da PM socorrendo a esposa, que é capitã, ela deu entrada e o que aconteceu? Ela deu entrada sem vida e com lesões sérias no corpo e o médico falou, pera um pouquinho, isso não é morte natural, Nós temos uma matéria que a gente separou aqui para vocês verem só a chamada, só para vocês entenderem, olha lá, vídeo mostra sargento carregando o corpo de capitã da PM até o carro, antes de chegar no hospital em Belo Horizonte. Agora, eu vou te mostrar, o vídeo é um vídeo curto, mas é o vídeo do quê? É o vídeo que mostra o sargento carregando a esposa lá do apartamento. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. O condomínio, olha lá. A gente nublou as imagens porque é uma cena muito forte. Então, ele sai do apartamento. Deu para perceber? Vamos pôr mais uma vez? Deu pra ver direitinho, o detetive? Olha, ele tá carregando a esposa tá vestida, ele tá carregando, com muito esforço, ele tá abrindo ali aquele portão e tá indo para onde? Ele tá indo levar ela para o carro. Agora nós temos um outro vídeo que é a continuação do sistema de câmeras desse apartamento, aonde você vai ver ele carregando, fazendo muita força, carregando a esposa, que é a capitã da PM, e levando a capitã até o carro, porque ele está querendo socorrer. Dá uma olhada, a porta abriu. A porta abriu por quê? Porque foi um socorro totalmente dificultado. O mais curioso, por ser sargento da PM, geralmente, quando alguém passa mal, você busca um socorro de bombeiro, você busca um socorro do SAMU, mas aí não. Ele mesmo quis Daqui a pouco nós vamos dar o que ele falou pro delegado, que ele está preso. O delegado não acreditou na versão dele, tá? Não acreditou. Então, ele coloca a mulher, ele coloca a capitã no carro e ele faz o quê? Ele leva para o hospital. Nós temos uma foto que eu frisei, que é uma foto só para você ver ele saindo do apartamento. Dá uma olhada, olha. Essa é a foto. Não é fácil carregar uma pessoa assim, hein?
Não é fácil, é um cara forte. Vocês já viram que ele é um cara musculoso. E ele carregando a esposa, porque ele deve ter percebido, minha esposa parou de respirar, mas qual o motivo que ela não está respirando? Mas aí, esse sargento que está preso chama-se Sargento Eduardo Abner. E aí o que aconteceu? O médico, quando viu as lesões, ligou para 190. Os policiais militares foram até o pronto-socorro, conversaram com os médicos, viram o corpo da capitã Michele e já deram voz de prisão para o sargento da PM. Aí eles fazem o quê? Eles levam toda essa ocorrência e o sargento já foi conduzido à delegacia mais próxima do hospital. E você vai ver agora o que o delegado de polícia do caso falou a respeito de uma situação aonde o sargento fala que ela levou um tombo em casa. Vamos ver o que o delegado falou. Um juízo, né, possibilitando essa prisão em flagrante, se dá a pluralidade de lesões no corpo da vítima, né? Há uma lesão aparente muito contundente na face da vítima, isso foi constatado, de modo que fica muito claro, né, a gravidade daquele ferimento. A gente já nota uma certa diferença também a gente vem acompanhando e a gente transmitiu aqui para vocês sobre o caso da Gisele, né, Lordela? E aí a gente já vê uma atitude diferente dos policiais que chegam no local, né? Não, mas vamos lá. Você sabe que na cena do crime nós estamos fazendo o caso do tenente coronel Geraldo Neto. Isso. O tenente Geraldo Neto que está sendo acusado de feminicídio contra a soldado Gisele. E nesse caso nós encontramos o sargento Eduardo Abner sendo autuado em flagrante por feminicídio contra a capitã Michele. Bom, o delegado já falou, nós conseguimos uma fala da comandante-geral da Polícia Militar, que assim como São Paulo é uma mulher, é a coronel Cleide Barros. Você vai ver o que a coronel Cleide Barros falou quando ela tomou ciência de tudo o que aconteceu e a morte de uma oficial da Polícia Militar Mineira. Vamos ver o que ela falou. Nos meus 29 anos de polícia e 2 meses aproximadamente de comando da instituição, eu aprendi uma coisa: não existe nada mais triste do que a perda de uma vida. A morte da capitã Michele e de todas as outras mulheres, em virtude da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela nos toca a alma. E ela nos motiva cada vez mais a lutarmos contra esse inimigo visível e muitas vezes invisível que assola a nossa sociedade. Olha, não é brincadeira, é algo realmente doloroso. A própria instituição, nós temos 2 casos agora, um próximo do outro, né? Um deles é o tenente-coronel Geraldo Neto, que é acusado de feminicídio contra a soldado Gisele, e agora a capitã Michele. Mas eu quero mostrar agora na tela qual foi o boletim médico que o médico que atendeu colocou isso realmente para a imprensa. E olha o que ele escreveu. Olha, paciente, que é a capitã Michele, foi atendida em sala de emergência, desacordada, sem sinais vitais, sem pulsos centrais ou movimento respiratório. Iniciado imediatamente compressões cardíacas, sendo então declarado óbito às 21h40. Ou seja, só para você ter uma noção, ela entrou morta. É claro que há todo um procedimento médico para tentar, eventualmente, fazer com que a pessoa volte a respirar. Mas nesse caso não tinha mais jeito. E daqui a pouco eu vou te mostrar que o sargento diz o seguinte: não, ela caiu, ela levou um tombo, vocês estão equivocados, vocês estão cometendo uma injustiça. Eu queria te mostrar agora um trecho do boletim de ocorrência que registrou a morte da capitã PM Michele. O boletim fala o seguinte: segundo o boletim de ocorrência, Michele chegou ao hospital Odilon Bergens por volta de 21h35. A equipe médica identificou traumatismo craniano, ferimentos nas pernas, hematomas, marcas lineares compatíveis com chicotadas e um corte de grande proporção na região frontal da cabeça.
Olha, eu estou aqui na nossa live com muitos investigadores e investigadores que frequentam na cena do crime. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês deram uma olhada o quantum de lesões, e são lesões diferentes. E o sargento está dizendo que foi simplesmente que ela caiu da escada. Gente, aguenta mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou trazer um levantamento feito por uma denúncia. Não, denúncia não. Uma informação que eu recebi de um policial mineiro. Ele me passou o que ele acredita que aconteceu dentro do apartamento. Daqui a pouquinho, segura um pouquinho. Mas vamos lá. Eu quero te mostrar agora o que disse uma vizinha que mora no mesmo prédio, conhecia o casal e conhecia muito bem, tá? Vamos verificar o que foi que ela viu e o que foi que ela disse. Quando eu cheguei, estava aqui no chão e tal, que ele tinha saído às 9h30 da noite, eu cheguei 9h45, quase que eu dava de frente com ele ali, né, no elevador. Aí eu vi as gotas de sangue, até filmei na hora, as gotinhas de sangue lá, eu falei assim, hoje o negócio foi mais sério, né? Já dava para saber que um dia poderia acontecer o pior, com certeza. Olha só, já tinha histórico então, pelo Mas visto. vamos lá. Essa moça, vamos lá. Aqui nós conseguimos a foto, olha, a foto que é o sangue lá do apartamento. O sangue do apartamento. Ela veio gotejando de dentro do apartamento. Mas eu não sei, detetive Alan, você não está sabendo, estou fazendo surpresa para você também. Não sei se você percebeu que essa vizinha, ela deu a entender o seguinte, eles fazem várias festas dentro do apartamento. Certo. E o que a gente levantou, daqui a pouco eu vou contar uma das teorias, são festas de arromba nesse apartamento que nós mostramos, tá? Daqui a pouco eu vou dizer a conclusão que a gente recebeu, que é uma informação de um policial de Minas Gerais. Mas agora, eu quero que você preste atenção, porque nós estamos tentando aqui reconstituir o que aconteceu nessa cena de crime que foi dentro de um apartamento. Vamos lá. O síndico do prédio também falou, porque o síndico conhecia muito bem o casal. Vamos ver. A maioria das vezes, depois dos eventos, depois das festas, sempre a gente sabia que fechava em conflito. Sempre em conflito. Mas vamos lá. Ele falou pouquinho, mas o que a gente recebeu de informação bate com o que ele falou, bate com o que a vizinha falou e bate com as lesões. Eu vou aqui repetir uma das lesões. Ela tinha marcas de chicotadas. Meu Deus. Dá uma olhada. Não é uma lesão comum. Não é uma lesão que você possa ver em qualquer lugar, numa delegacia. Mas veja bem, uma das lesões era a marca de chicotadas. É claro que uma marca de chicotada não tem nada a ver com cair de uma escada. Bom, vamos lá. Agora, você vai ter acesso qual foi a versão do sargento da PM que era casado com a capitã Michele. Vamos ver. Embora fossem graves, a vítima informa ao sargento que não queria um atendimento hospitalar naquele momento. Segundo o relato do sargento ainda, eles adormecem na residência e após várias horas, quando ele acorda, ele percebe que a vítima não mais respondia ali a nenhum tipo de estímulo. Então ele encaminha essa vítima até o hospital, onde a equipe médica aciona a polícia militar e já reporta que a vítima foi recebida num estado de saúde onde não mais havia sinais vitais e com múltiplas lesões corporais. E aí, como explica isso, Lordão? Não, mas vamos lá. Você entendeu, detetive? Você entendeu? O que aconteceu é o seguinte, esse aí é o policial que atendeu a ocorrência. Ele chegou lá e, é claro, ele teve que chegar para o sargento e falou, sargento, qual que é a sua versão? O senhor socorreu a sua esposa, estava com lesões? O sargento falou, não, ela estava. Ela levou uma queda no apartamento e eu quis socorrê-la, mas ela falou, tá tudo bem. E aí nós fomos dormir. E durante esse período que eles foram dormir, ele acordou e ele foi acordar a capitã Michele, que é a esposa, e ele percebeu que ela não estava atendendo, estaria desacordada, resolveu colocá-la nas costas e prestou socorro. Essa
é a versão do sargento casado com a capitã Michele. Mas vamos lá. O delegado do caso, que ainda não fechou o caso por completo, o caso é muito recente, ele comentou sobre a importância dos laudos periciais. Vamos ver o que o delegado do caso falou. Sob a alegação do conduzido, a vítima teria caído da escada. Houve ali por parte, né, dos envolvidos o consumo de bebidas alcoólicas, de drogas ilícitas. Então há, no mínimo, aí a questão de assumir o risco de produzir determinadas lesões na medida em que você deliberadamente faz uso dessas substâncias, e isso por si só já demonstra inicialmente, em fase preliminar, a questão do dolo, né, da intenção de praticar o crime. Mas vamos lá, quero agora reconstituir a cena do crime. Nessa noite fatídica, teve festa no apartamento. A festa era só para casais. O que nós descobrimos através de uma investigação particular que nós estamos fazendo? As festas nesse apartamento eram constantes. E o que os vizinhos falavam era o seguinte: festa era de arromba. Daqui a pouco eu vou falar sobre essas festas. Só que essas festas eram regadas com bebida alcoólica, até aí tudo normal. Só que a polícia encontrou no apartamento a droga conhecida como êxtase. Droga conhecida como êxtase. É claro que o delegado pediu o exame toxicológico na capitã Michele para verificar se ela usou bebida alcoólica, se ela usou êxtase também. Tudo isso vai ser esclarecido no laudo toxicológico. Mas a mãe da capitã Michele, já ouvida na delegacia de polícia, contou: minha filha estava vivendo um relacionamento abusivo com o sargento. O sargento é uma pessoa abusiva, é uma pessoa controladora. E a minha filha estava fragilizada emocionalmente. Então, outro detalhe, nós temos aqui a matéria que saiu sobre isso. A matéria que saiu sobre isso. Onde a mãe fala, a mãe coloca que a filha já tinha se separado do marido por algumas vezes. Por quê? Históricos de embriaguez. Uma série de problemas que a capitã estava enfrentando, mas volto a repetir, num relacionamento conturbado, muitas vezes a mulher tem dificuldade de sair até por uma dependência psicológica de relacionamentos doentios. Mas vamos lá. Nós fomos levantar o seguinte: o sargento tem passagens pela polícia? Tem. Nós descobrimos que 2014 e 2016, com outras mulheres em outros relacionamentos, existe boletim de ocorrência de violência doméstica. Ou seja, ele já tinha problemas de registro policial. Só para você ter uma noção, ele chegou a ter contra ele uma medida protetiva que ele descumpriu. Agora, a pergunta é: a capitã Michele sabia ou não sabia disso? Qual que é a sua opinião, detetive Alan? Lordelo, precisa esperar sair o exame toxicológico para ver se ela também estava sob alguma substância, né? Mas é bem provável que sabia, sim, acredito eu. Ela é policial, provavelmente sabia, mas talvez apaixonada, ela estava morando, casada com o sargento. Mas tem outro detalhe. Eu já falei dessas ocorrências em 2014, 2016, mas em 2023 ele foi detido dirigindo embriagado. E ele chegou a ser expulso da PM, ficou um tempo expulso. Cara, contratou né? Um bom advogado e sabe o que aconteceu? Voltou para a PM. Voltou para a PM, mas de qualquer maneira a capitã aceitou, porque devia ter um relacionamento com ele, devia gostar por algum motivo, e no final ela acabou assassinada, detetive Alan. Impressionante, né? Claramente não era um sujeito lá muito do bem, né, Lordelo? É muito conturbado, mesmo usando desonra pra farda também, né? Esse tipo de atitude constante, e olha no que resultou. Bom, ele foi autuado em flagrante por feminicídio,
passou por audiência de custódia e continua preso. O apartamento foi todo vistoriado, drogas foram encontradas dentro do apartamento, ou seja, uma série de laudos vão trazer a verdade para formar esse grande quebra-cabeça. Mas falta esclarecer o seguinte: ela apanhou, qual foi a motivação? Ele alega que ela levou um tombo, mas a gente já mostrou os tipos de lesões. As lesões são várias lesões pelo corpo dessa moça, que era uma capitã jovem da PM Mineira. Mas nós aqui do canal Na Cena do Crime, os contatos que a gente acaba tendo com policiais de todo o Brasil, nós recebemos uma informação muito valiosa. O que eu quero te dizer, essa informação ela é extraoficial. Essa informação que eu vou trazer agora para você é uma informação que ninguém deu. Nós recebemos essa informação e só vamos ofertar para você agora porque essa informação ela tem subsídio baseado em provas que eu já falei para você. Primeiro, festas constantes no apartamento. Segundo, muita confusão nessas festas. Terceiro, a capitã, foi vítima de chicotadas. E o nosso informante lá de Minas diz que esse casal tinha um relacionamento com base num fetiche chamado de submissão. Existe na literatura dessas categorias de submissão, eu não sei se o público aqui já ouviu falar, no BDSM. BDSM. Casais que têm relações de submissão, que geralmente são relações onde você tem de um polo é o masoquista e do outro polo é a pessoa sádica. A pessoa sádica é aquela que gosta de agredir. Ela tem prazer em agredir. E a pessoa masoquista é aquela que tem prazer em ser agredida. É uma relação consensual, não há crime. Em São Paulo, existem clubes fechados de festas para pessoas que praticam o BDSM. Essa fonte de Minas alega que há uma possibilidade grande do casal ser praticante de BDSM. Eu queria colocar para você, nós pegamos na literatura para você entender o que é o BDSM. Isso é no mundo inteiro, pessoal. O B, a primeira letra, ela vem da palavra bondage. A palavra bondage é o ato de imobilizar ou restringir os movimentos do parceiro usando cordas, algemas ou fitas. A segunda letra, que é a letra D, essa letra D, ela significa disciplina e dominação. É o quê? O dominador, ele aplica regras, ele aplica castigos ou orientações por quem está controlando, que seria a pessoa que é a pessoa passiva na relação, que é a pessoa submissa. E aí você tem a letra S, que é a submissão. A posição de quem aceita de forma voluntária as ordens e o controle do parceiro dominante. E nesse tipo de relação, que é uma relação constante dos chamados fetiches, você tem a última letra, que é o SM, que é o quê? Sadismo e masoquismo. O sadismo é o prazer encausador ou controle. E o masoquismo é a pessoa que recebe essa dor, recebe esse controle e tem algum tipo de excitação. Lordelo, a gente não tem a confirmação, né? Se foi realmente algo assim, mas o chat há de concordar que faz sentido, né? Inclusive você tinha mencionado que tinham marcas de chicotada, né? E as constantes festas, o uso de substância. Eu não sei vocês, chat, mas para mim tá parecendo que faz total sentido. Então, essa informação que a gente recebe, ela vai ser facilmente comprovada ou não com a análise dos celulares apreendidos do casal. Outro detalhe,
A Polícia Civil já está atrás das pessoas que participaram da festa naquele apartamento, porque teve uma festa no apartamento e você verificou uma das vítimas uma das testemunhas que moram nesse prédio, alega que as festas eram de arromba, ou seja, as festas tinham barulho. E a partir daí, você verificou através do sistema de câmera que houve um socorro da vítima, que provavelmente já estava morta, só que tem um detalhe, a festa já tinha acabado. Já tinha passado várias horas, porque a versão que ele contou para um colega de farda é que, depois da festa, eles beberam, foram dormir. E depois de dormir, ele percebeu que a esposa, que tinha levado um tombo, não estava acordando, ele resolveu socorrer. Aí eu queria dizer o seguinte, a importância das câmeras de segurança, detetive Alan. Isso é verdade, Lordelo. E é importante, né? A gente vem falando aqui, quase todos os casos que a gente transmite aqui acaba sendo resolvido, pelo menos começa a dar ali um começo para uma investigação a partir das filmagens, né, Lordelo? Por isso que a gente sempre reforça que a gente tem nosso parceiro aqui no canal, a CoSecurity. Eles estão com a gente e conta para o pessoal um pouquinho do trabalho que a CoSecurity faz, Lordelo. Olha, pessoal, queria mostrar para você deve ter reparado que nós temos aqui o nosso parceiro, que esse totem azul, muito conhecido esse totem em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, que são as 3 cidades que a CoSecurity está trabalhando. O pioneirismo começou em São Paulo, foi para Curitiba, foi para o Rio de Janeiro, e os totens da CoSecurity sempre tem essa luzinha azul em cima e 3 câmeras. E essas câmeras são ligadas ao sistema de Smart Sampa aqui em São Paulo. Lá em Curitiba também tem o equipamento igual ao Smart Sampa e também no Rio de Janeiro. Só para você ter uma noção, você verifica em São Paulo 12 mil câmeras colaborativas da empresa CoSecurity, que é a maior do mercado, sem sombra de dúvida. O custo para você ter esse totem da CoSecurity é extremamente baixo. Você vai ter um inibidor em relação à segurança, e digo mais, as câmeras funcionam trabalhando de forma colaborativa, ou seja, um crime acontece numa rua, passa por outra, passa pela outra, e as câmeras da CoSecurity gravando e filmando em tempo real. Nós estamos aqui com o nosso QR Code da CoSecurity e é importante as pessoas entrarem em contato. Se você quer proteger a sua casa, o seu condomínio, a sua loja ou a sua empresa, com absoluta certeza, bem na frente da sua loja ou do local onde você mora, o totem da CoSecurity vai fazer toda a diferença para aumentar o nível de segurança. Isso aí, pessoal. Se você está vendo pelo celular, não consegue escanear pelo QR Code, a gente vai deixar o link aqui no chat para você clicar e falar diretamente com um dos atendentes. Fala que veio na cena do crime, que eles vão te dar um atendimento bem bacana lá. É verdade. Bom, eu queria agora, para finalizar o caso da Capitã Michele, eu queria dizer o seguinte. Muita gente fala, e eu já participo de podcast, eu vejo muita gente falando assim, detetive Alan, precisa aumentar a pena do feminicídio, porque aumentando a pena do feminicídio vai diminuir o número de mortes. Mas pera um pouquinho, a pena do feminicídio foi aumentada em 2024. Só para você ter uma noção, a pena do feminicídio começa com 20 anos até 40 anos. Ou seja, se o sargento, marido da Capitã Michele, for considerado culpado e condenado, a pena já começa de no mínimo 20, dependendo de qualificador, a 30, 35, 40. Ou seja, a pena foi aumentada em 2024, só que tem algo que ninguém está conseguindo explicar. Por que o número de feminicídios, detetive Alan, aumentou? A conta em tese não fecha. Parece que não está inibindo, né? Você entendeu? Ou seja, aumentar simplesmente a pena não é fator direto de inibição. Mas olha que curioso, e eu queria levantar uma discussão aqui no chat. O feminicídio, que é o homem, quando mata a mulher num relacionamento de violência doméstica, ele vai responder de 20 a 40 anos. Só que o homicídio, a pena é menor. O homicídio. Se uma mulher matar um homem, o homicídio é menor. O homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. E o homicídio qualificado é de 12
a 30 anos. Ou seja, é claro que nós temos um número muito maior de feminicídios do que da mulher matar o homem na relação. Mas aumentou a pena do feminicídio e, infelizmente, os números cresceram, mostrando que não é somente aumentando a pena que nós vamos resolver o problema da segurança pública no Brasil. Alguém no chat fez algum comentário, detetive? Tem um bom ponto aqui, ó, falando, então, o aumento de pena não inibiu, foi o Perseveiro, acho que é alguma coisa assim. Ele disse, então, o aumento de pena não inibiu, Lordelo, porque também não fica 40 anos trancados, e é um bom ponto, né? Em muitos casos não se cumpre toda a pena, pode ser um fator também, Lordelo? Não, tudo bem, mas só que tem um detalhe, viu? No caso de feminicídio, o cara não sai com 2, 3 anos, não. A pena de 20 a 30, vamos supor que o sargento seja condenado com qualificadoras. Como ele tem... Vamos dizer que a pena dele seja 30 anos. 30 anos de um feminicídio de cadeia, ele vai ter que puxar, no mínimo, 15, 16, 17 anos. Não é uma pena pequena. Sim, sim. O que eu quero te dizer, e eu quero que o público reflita, você não precisa ter a minha opinião, mas que você reflita, é que, nos últimos anos, o Congresso vem aumentando penas. Mas, mesmo assim, a criminalidade não diminui. Ou seja, não é somente aumentar a pena que, eventualmente, você vai fazer com que uma pessoa tenha o receio de cometer um crime. Nós tivemos agora, que está sendo processado, o Tenente-Coronel Geraldo Neto, num crime absurdo da morte da esposa Gisele. E agora, a capitã Michele. Parece que outras medidas também são importantes para a gente conseguir prevenir isso e diminuir esses dados, na verdade. É verdade. Vamos.